Boa noite, meu nome é Henrique Passos Neuslin, eu sou graduando em Agronomia na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel e atualmente sou estagiário do Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos na Universidade Federal de Pelotas. Eu trago como trabalho de conclusão de curso o projeto denominado como Efeitos da Temperatura e do Tempo de Aquecimento por Radiação Infravermelha sobre as Propriedades Tecnológicas de Grãos de Arroz Parabolizado. Esse projeto tem orientação do professor Dr. Maurício de Oliveira e a coorientação do professor Dr. Cristiano Ferreira e do mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Nefton Tim. Então, como introdução, eu trago a importância econômica e nutricional do arroz. O arroz é o cereal mais produzido no mundo e o Brasil é um importante produtor na cadeia mundial, onde fora da Ásia é o país com maior produtividade. E é um alimento que está diariamente presente na nossa mesa, não só dos brasileiros, como em boa parte do globo terrestre. É um alimento extremamente nutritivo, rico em amido, minerais e vitaminas. E eu trago também a importância do arroz parabolizado. Ele é um arroz que passa por um processo de industrialização, que é a parabolização, onde na indústria visa-se melhorar o rendimento de grãos inteiros desse grão e também passado esse processo de industrialização, ele se torna um arroz mais nutritivo que o arroz branco polido, que é o mais comum. Ele possui características, odor diferente, o que torna ele bastante atrativo no mercado. Então, o grão de arroz integral, ele possui no interior dele amido e na parte externa, onde está representado pelos círculos azuis e laranjas, um elevado teor de vitaminas e minerais. No entanto, quando esse grão integral passa pelo polimento, é perdido essas vitaminas e minerais. Então, o processo de parabolização, um dos prós desse processo, é que essas vitaminas e minerais lixiviam para a parte interna do grão, gerando um grão mais homogêneo. E após o polimento, ele passa a ter um teor mais elevado de vitaminas e minerais do que teria se fosse num arroz normal branco polido. Mas o que é o processo de parabolização? O processo de parabolização ele passa por três operações unitárias, que é o encharcamento, onde os grãos de arroz são submetidos a uma temperatura de 65 graus, submergidos em banho-maria, por aproximadamente 5 horas e meia, 6 horas, até chegar numa umidade entre 30% e 32%. Ele fica totalmente hidratado, onde então ele é passado para o processo de autoclavagem. No processo de autoclavagem, esse arroz é submetido a uma alta temperatura e uma alta pressão dentro de um autoclave. Essa alta pressão e alta temperatura faz que ocorra a gelatinização do amido e ele passe da fase cristalina para a fase amorfa. E após a autoclavagem, então, ele é submetido a um processo de secagem. Nessa secagem, então, ele perde água e retrograda. Nesse processo de retrogradação ocorre uma melhoria na sua resistência, sendo um grão um pouco mais rígido, mas também bem mais resistente quando realizado o teste de rendimento de grãos inteiros. No entanto, o processo de autoclavagem ele utiliza de muita energia e muita água. Então, o meu trabalho visa substituir esse processo de autoclavagem pela radiação infravermelha, onde os grãos, ao invés de ser colocados no autoclave, serão submetidos a uma luz infravermelha, com uma temperatura elevada, para que ocorra a gelatinização desse amido e o arroz seja parabolizado dessa forma: encharcamento, submissão à radiação infravermelha e secagem. O problema, então, na nossa pesquisa é o método convencional. Ele tem um elevado consumo de água na parte da autoclavagem e também, como ocorre aquecimento e elevada pressão, é utilizada uma demanda muito grande de energia. A justificativa, então, relevância da nossa pesquisa é a redução do tempo, como a radiação infravermelha penetra com mais facilidade nas moléculas, então a redução do tempo desse processo. A redução de água, como no processo não vai
ter utilização de água, somente a água já do arroz hidratado, e quando ele é submetido à radiação, então é somente a luz e calor. E um consumo extremamente mais baixo de energia, visto que a radiação infravermelha é uma energia, gasta bem menos energia do que se fosse utilizar o autoclave. Então, as hipóteses da pesquisa é que o aquecimento por radiação infravermelha dos grãos de arroz encharcados promove a gelatinização do amido, é o que queremos provar, que é possível a substituição, e que os grãos de arroz gelatinizados por aquecimento radiação infravermelha apresentam coloração menos amarelada em relação aos grãos parabolizados. Como o arroz parabolizado geralmente apresenta uma coloração mais escura que o arroz branco, e nosso trabalho também visará os parâmetros de cor para então saber se esse processo de parabolização alternativo possui gera menos coloração nos grãos de arroz. O objetivo geral do trabalho é avaliar a viabilidade técnica da substituição da autoclavagem convencional por exposição nos grãos à radiação infravermelha. Então, como citado anteriormente, já avaliaremos esse parâmetro. E os objetivos específicos, então, é avaliar os efeitos dessa radiação na qualidade industrial dos grãos de arroz, como o rendimento de grãos inteiros, por exemplo, nos parâmetros de cocção dos grãos de arroz, como tempo de cocção, textura, entre outros, e nas propriedades térmicas e viscoamilográficas dos grãos de arroz, como propriedades de pasta e temperatura. O material utilizado, então, foi a cultivar do IRGA 424 de arroz. Foi produzida na safra 17-18, então, 2017-2018, e após a colheita, essas amostras foram previamente secas até 13% de umidade para que fosse realizado o armazenamento então dessa amostra até que fosse aplicados os tratamentos e as análises. Os métodos utilizados, então, foi utilizado o encharcamento, onde as amostras ficaram por 5 horas e meia a 65 graus em banho-maria. A gelatinização, então, foi realizada através da submissão à radiação infravermelha, variando temperatura e tempo. Foi utilizado 4 temperaturas e 4 tempos, como explicarei a seguir no elemento experimental. Foi realizada uma secagem a 40 graus em uma estufa de circulação de ar, até que os grãos retornassem aos 13% de umidade no início do experimento. E então, após isso, foi feito o preparo das amostras, onde as amostras foram descascadas. Nesse mesmo processo já foi realizado o rendimento de grãos inteiros. E para as análises que necessitaria da farinha do arroz, o arroz foi moído até passar em peneira de 60 meshs, e anteriormente isso foi polido a 10%. O delineamento experimental, então, conta como variáveis independentes o tempo de radiação e a temperatura de radiação, onde foi utilizado 2, 6, 10 e 14 minutos, 80, 100, 120 e 140 graus de temperatura de radiação. Esses tempos e temperaturas foram retirados de bibliografia de outros trabalhos com arroz parabolizado, então gerando um delineamento 4x4, gerando 16 amostras. As variáveis a serem estudadas, as variáveis dependentes, foram feitas análises de rendimento de grãos inteiros, microscopia eletrônica por varredura, cristalinidade relativa, perfil branquimétrico, perfil colorimétrico, tempo de cocção, perfil texturométrico e os parâmetros viscoamilográficos. O cronograma de execução, então, a colheita foi realizada em fevereiro de 2018, então esse foi realizada a secagem e o armazenamento, e a aplicação dos tratamentos foi realizada em outubro de 2018. Um mês as amostras ficaram em têmpera, que após a parabolização na indústria, o arroz fica um mês armazenado para que volte à sua estrutura inicial. Então, a partir de janeiro de 2019 foi iniciado as análises desse projeto. O pré-projeto foi escrito em novembro do mês passado. O projeto
está sendo apresentada agora, dezembro de 2020, e a elaboração escrita do TCC a partir de março de 2021, com a defesa prevista para o final do próximo semestre, aproximadamente agosto de 2021. O orçamento, então, a maioria das análises foi realizada dentro do laboratório, dentro do LabGrãos, então não houve custo. E algumas análises, como os parâmetros viscoamilográficos e a microscopia eletrônica por varredura e cristalinidade relativa, foram realizadas em outras instituições e tiveram um valor de R$ 10 por amostra. Aqui trago as referências utilizadas para a elaboração desse projeto. Muito obrigado pela atenção de todos.